Olá, queridos alunos do Seminário Gerados para Milagres. Estamos aqui para fazer a complementação de maneira à distância, quanto à aula que nós não tivemos presencial, que é a síntese do Novo Testamento. Tá? Peguei um mapa para que pudesse ilustrar a Palestina nos tempos de Jesus. Vamos relembrar os pontos cardeais. Norte, sempre acima. Sul, sempre abaixo. Oeste, lado esquerdo, representando o Ocidente. E leste, lado direito, representando o Oriente. Temos então na parte norte do mapa a Judéia, pintado de vermelho, circulado de vermelho, representando Judéia e Samaria. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Então você vê Hebrom, Belém, Jerusalém, Emaús. Jesus nasce na Judéia, em Belém. Você vê o Mar Morto. Mas ele é criado em Nazaré, parte amarela e circulada. Na Galiléia, parte norte. Parte sul, Judéia, parte norte, Galiléia, lá no lago ao redor do mar da Galiléia, né? Ou lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, ou lago de Quinerete, né? Que simboliza a harpa. Esses 4 nomes nós vemos para o mar da Galiléia, que na verdade é um lago de água doce. Vemos também aí, ó, a região de Gaulanítide, e está em laranja, e em roxo, Decápolis e a Pérea. Tá? Então, temos aí 5 regiões. Bem no extremo norte, a Fenícia, né, de Tiro. Temos aí a Síria, Damasco, o mapa não está contemplando. Esta é a Palestina do tempo de Cristo. Mais embaixo aqui, ó, na parte sudoeste, aqui embaixo, entre o sul e o oeste, os Nebateus, que é uma tribo árabe. E é que na parte sudeste, que é entre o sul e o leste, nós teríamos os idumeus, que são os edomitas descendentes de Saul. É nesta região que Cristo ele desenvolve o seu ministério, sobretudo Samaria, Galiléia, Judéia, Decápolis e a Síria. E também na Pérea, essa parte amarela aqui, a Pérea, próximo do Mar Morto, é no ministério de Cristo, nós chamamos de ministério final, dividido em ministério inicial, ministério da oposição e ministério final, que é, ele vive 3 anos e meio, né, ministerialmente falando, né, ele ministra 3 anos e meio. Então, no seu último trajeto de vida, ele está em Cafarnaum, lá no norte, na Galiléia, e ele dá a volta por Samaria, ele passa pela Pérea, vai para Jericó, tem encontro com Zaqueu, tem encontro com o cego de Jericó, desce para Jerusalém, tem entrada triunfal, depois ele entra no templo e ele vira as mesas dos cambistas, expulsa os vendedores, dá a chibatada, e ali ele arruma uma confusão, especialmente com os sacerdotes, né? Mas ele demonstra o seu papel de rei, como Josias, limpando o templo no Antigo Testamento para o avivamento, e dentro de uma semana ele é aclamado rei, e o mesmo povo pede para que Pilatos o crucifique. Isso acontece dentro da Palestina. Vamos lá. Este mapa aqui contempla um pouco do Antigo Testamento para a gente chegar até o Novo. Então, deixa eu mudar aqui. Aqui, na parte sudeste, que é a parte da esquerda, nós teríamos aí o Alexandria, teríamos ali Cirene, próximo do Egito, onde está escrita Líbia, ali no mapa. Teríamos bem lá no extremo oeste, teríamos Cartago,
que é muito importante para a história do cristianismo, que é a próxima matéria, inclusive, do curso. Nós vamos nos respaldar aqui, o Egito, Rio Nilo, Mar Roxo ao Mar Vermelho. Aí nós vamos, deixa eu ampliar. Vamos costeando aqui o Mar Mediterrâneo, passando até chegar à Terra Prometida, Edom, Moabe, Edomitas, Moabitas, Edomitas descendentes de Esaú e Moabitas descendentes de Ló, os Amonitas, e vamos costeando, temos Cesaré, Tiro, Sidom, Damasco, na Síria e Jerusalém, aí num ponto de interseção, tá? E aí o Mar Mediterrâneo que faz uma bacia, né? Antioquia da Síria, Tarso, onde Paulo nasce, Antioquia da Pisídia, Éfeso, a Grécia lá com Corinto e Atenas, e aqui essa bota aqui é Roma, Itália e a Cilícia, tá? Então aqui vamos pegar uma curiosidade que Atenas e Corinto, tá vendo aqui entre Atenas e Corinto tem uma faixa de terra que não deixa Corinto ser uma ilha, mas uma península. E essa estradinha de terra é chamada de Istmo, ali tinham jogos istmicos de Corinto, que rivalizavam com sua vizinha Atenas, que tinham jogos olímpicos. Detalhe é que os gregos praticavam esportes nus, e seu esporte tinha homenagem aos deuses. Lá no extremo, na Grécia, no extremo norte, nós temos Macedônia, né, Filipe? Na verdade, no extremo norte tem as outras tribos bárbaras, né? Aqui a Ásia Menor, que depois vamos ver por menores. A Assíria, capital Nínive, para onde Jonas foi. Temos aqui a Média, que dominou aqui a Babilônia, né, no Império Medo-Persa. Bom, aí nós vemos outros mares, como o Mar Cáspio, o Golfo Pérsico, o Mar Negro. Você vai estudando e vai se habilitando a mexer com os mapas. Temos também a Ásia Menor, passando para a bacia do Mediterrâneo. Deixa eu abrir aqui, ó, os nomes que a gente vê, ó. Galácia, Icônio, Listra, Derbe. Tô falando da direita para a esquerda. Tarso, né? Todos os nomes que a gente vê em Atos Apóstolos, ó. Agora costeando aqui, ó, Chipre, de onde Barnabé era, há uma ilha, Salamina, Seleucia, tô indo pro lado direito, que é o lado leste, Antioquia. Aí eu tô contornando agora, ó, Tarso, mas lá no norte a Capadócia, Cilícia, Derbe, Listra, Icônio. Região da Galácia mais a norte, aí em cima, ó. Região da Galácia, a Galácia do norte e do sul, carta aos Gálatas. Aí nós temos Panfilha, são nomes que são comuns, tá? No livro dos Atos dos Apóstolos. Deixa eu me deter que as igrejas da Ásia Menor, né? Onde João escreve as cartas. Temos aí, ó, Pérgamo, em tudo em vermelho, Tiatira, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Éfeso, Laodiceia. Detalhe que Laodiceia está entre Hierápolis, tá? Aqui do lado esquerdo, em vermelho, e Colosso. Por isso que Jesus fala, escreve ao anjo que está em Laodiceia, porque não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Porque ela recebia fontes de água quente, fontes de águas frias, que se chocavam, né? Recebia de Colosso e de Herápolis, ela não tinha água própria. Então ela recebia de um lugar fonte quente, águas termais, e de outro água fria. De maneira que quando essas águas se juntavam, se tornavam mornas, o que dava enjoo na população. Então Cristo está falando de maneira que eles possam entender o que Jesus está falando. Vemos aí próximo de Éfeso, aqui, do lado esquerdo, a ilha de Samos, onde nasceu o famoso filósofo Pitágoras, filósofo e matemático, né? Criador do termo filosofia. Quando perguntaram se ele era um sábio, ele disse que era um amigo ou um amante do saber. Nasce na ilha de Samos. Bom, lá no lado oeste, isto é, à esquerda, vemos Acaia, que é a região onde está Corinto, tá? Atenas, Corinto, Cencreia, Peloponeso, que teve uma guerra, se você estudar a história, só para a gente se habilitar. Lá no extremo norte, lá em cima, próximo do Mar Negro, você vê em negrito Bitínia e Ponto. Bitínia é o lugar onde Paulo quis pregar o evangelho, mas o Espírito Santo o impediu de pregar porque não era o tempo ainda. A obra de Deus ela é feita com a aprovação de Deus, porque Deus tem o seu tempo e o seu modo. Isso é um aprendizado para nós. Aqui fica melhor nós compreendermos a bacia do Mediterrâneo,
onde, de acordo com alguns, o apóstolo Paulo gastou 2 décadas e 5 anos, ou seja, 25 anos pregando. Então nós temos aqui, na parte leste, a Mauritânia, que é a parte da África, aqui embaixo, tá? No sul é África. Temos Cartago, de onde nasceu, por exemplo, Cipriano de Cartago, que é um dos pais da igreja. Aqui, seguindo para o Egito, seguindo para a minha direita, ou para a sua direita também, Cirene, da onde surgiu Simão Cirineu, tá vendo? Alexandria, onde Alexandre o Grande colocou esse nome em homenagem a ele próprio, Rio Nilo. Aí você seguindo à direita, contornando, você tem Jerusalém, Judéia, Tiro, Damasco, onde é a capital da Síria. Lembra de Naamã, lembra do capítulo 9 de Atos, o apóstolo Paulo quando vê uma luz e Cristo se apresenta para ele. Antioquia, aí Tarso na Ásia Menor, a outra região lá para cima da Galácia. Aí você segue para a esquerda Éfeso, Trácia, Macedônia, Bizâncio do Império Bizantino, isso aí já é a história da igreja. Ilha de Chipre, ilha de Creta, que é a ilha que Tito pastoreia. O apóstolo Paulo manda aquela carta para Tito, Tito estava aqui em Creta. Fora do limite do Império Romano, tá? Que é em roxo, nós temos as tribos bárbaras, aí a história da igreja, visigodos, ostragogos, que é a parte da Alemanha e outros povos circunvizinhos. Você vê a Macedônia parecendo uma bota ali, desculpa, a Itália, Roma, Cilícia. Mais acima você vê um país chamado Gália, que é a França, os gauleses são os franceses. Acima da Gália, fora do limite do Império Romano, nos tempos de Cristo, porque depois o Império Romano consegue conquistar essa ilha aí, Grã-Bretanha, não é? Que é o Reino Unido, ele consegue dominar essa ilha. Agora, bem aqui para a parte da minha esquerda, que é a parte leste, deixa eu mudar aqui minha foto, meu vídeo, você tem a Espanha, que é a Espanha e Portugal. O Império Romano domina aí também. Né? Depois a parte dos lusitanos, que são os portugueses, eles resistem muitos anos o domínio de Roma, sempre com sublevação, com revolta civil, eles dominam. Interessante também nesses tempos de linguagem neutra é que os soldados romanos, nestas conquistas, vêm trazendo latim para a Gália, que é a atual França, e desce para a região da Espanha, que era a Espanha. Então, quando a língua portuguesa chega até o Brasil, ela vem com o latim que está entremeado no galego português, da Gália, França. Então nós temos aí a junção de latim, galego e português para chegar até o Brasil e mesclar com os dialetos africanos, né? Porque os escravos são africanos, o guarani dos índios. Então nós temos aí uma mescla de linguagem. Não podemos desfigurar isso com a linguagem neutra, né? Porque a linguística envolve também história. É só um ponto de reflexão, já que eu estou falando sobre isso também, tá? Lembrando que o Ocidente ele está dentro do tripé do direito romano, olha aí Roma aí, a bota, né, em formato de bota, a filosofia grega, olha aí a Grécia, a Macedônia também envolve-se nisso, porque Alexandre o Grande da Macedônia é quem difunde a cultura grega, chamada de helenismo, e a moral judaico-cristã, que agora é mais para a direita, é mais para leste, né? Então, aí a região da Judéia nos lega a moral judaico-cristã, o centro aí a Grécia nos lega a filosofia, e Roma, próximo da Grécia, nos lega o direito romano, tá? Esta é a síntese do Novo Testamento. Aqui eu peguei um mapa do Império Romano para você ter uma ideia, mas tem que explorar minuciosamente nessa bacia do Mediterrâneo aí, onde se desenrola não apenas o Império Romano, a vida de Cristo, né, mais a leste, mas as missões de Paulo. Alguns acreditam que Paulo chegou sim ao extremo leste do mundo conhecido, a Espanha, na 4ª viagem missionária. Existe gente estudiosos que afirmam isto. Então é muito importante para nosso entendimento mexer com a geografia da Palestina e do Império Romano, para nós termos uma visão maior sobre tanto a vida de Jesus,
a implantação do cristianismo quanto a difusão do cristianismo, tá? Eu resolvi não falar sobre os fatores socioeconômicos, religiosos, para poderia tocar nos essênios, nos zelotes, nos herodianos, nos saduceus, fariseus, escribas, mas eu achei mais proveitoso reforçar, uma vez que a gente está sempre falando sobre os mapas, reforçar e deixar gravado em vídeo uma aula sobre os mapas para vocês. Que Deus abençoe. Próximo módulo é a história do cristianismo, tá? Deus vos abençoe.